Talvez você já tenha vivido cenas semelhantes a esta. Caminhar sem saber muito bem para onde você está indo ao pensar: o que eu estou fazendo da minha carreira? Quais são os passos necessários para alcançar o tão desejado sucesso? Olha, eu estou aqui para te dizer que não existe fórmula mágica, mas existem passos que podem facilitar você alcançar o próximo nível. Este é um dos temas principais do Café com Drummond de hoje. Eu estou aqui no Complexo Turístico de Parauapebas para te dizer que a sua dose de diálogo e inspiração já está no ar. E se já no início da sua vida adulta você tivesse o controle sobre os passos que serão dados no mercado de trabalho? Se você soubesse quanto é que você vai ganhar, quais cursos conseguirá fazer e quais oportunidades se abrirão para a sua vida? Parece fácil, não parece? Mas é possível trilhar um roteiro onde não necessariamente você tem o controle, mas você consegue prever algumas variáveis que podem te auxiliar neste caminho. É por isso que hoje no Café com Drummond nós estamos aqui com ela, a Vanessa, que veio para abrilhantar mais um dos episódios do nosso programa. Você vai entender quem é a Vanessa e toda a construção de carreira que ela fez para ela mesma e hoje para centenas de milhares de funcionários que estão ao redor de várias partes do Brasil e do mundo e conseguem consolidar esses passos que muitas vezes são tão difíceis, mas fazem toda a diferença para quem quer fazer a diferença no mundo e trabalhar com aquilo que você gosta. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Isis. Um prazer estar aqui nesse programa lindo, nessa primeira temporada do programa. Estamos aqui para dividir um pouquinho da experiência, né, com o público. Acho que vai ser uma tarde gostosa. E olha, nesse cafezinho pós-almoço a gente gosta de tratar os temas em profundidade, mas a gente se aprofunda com aquelas pessoas que fazem parte da nossa rotina. Então eu quero que você se apresente para a nossa audiência, para que eles saibam quem é a Vanessa. Vamos lá, Vanessa Mendes, psicóloga, 42 anos, mineira, mas no Pará já há quase 3 anos, já completamente apaixonada pela cultura, pelo estado do Pará. Mãe do Davi, que é meu príncipe, minha razão de existir, filha de Valtuíra e de Tereza. Uma pessoa simples, né, que desde muito cedo eu já tinha um pouco, você falando de mercado de trabalho, eu te ouvindo, eu comecei a lembrar um pouco da minha história, né? E desde muito cedo eu já tive uma conexão muito grande com a psicologia e com a psicologia empresarial, organizacional. Então desde muito cedo eu já quis trabalhar a empresa. Não me pergunte muito por quê. Eu já fui um pouco exposta, minha tia, que morava com a minha avó, já atuava nessa área, já era uma psicóloga organizacional. E acho que me vendo ali no meio dela, ela analisando testes psicológicos, eu já comecei a entender que aquilo era algo que eu queria e fui traçando a minha carreira toda nesse sentido e estou aqui hoje, há 3 anos já aqui no Pará. E Vanessa, para as pessoas entenderem, hoje você atua em variadas frentes, né? Todas relacionadas ao mercado de trabalho. Você está numa grande empresa, eu acho que é legal você contextualizar as pessoas para que elas saibam o que de fato você faz no seu dia a dia. Hoje eu sou responsável pelo RH das operações da Vale no Norte e Nordeste, né? Especialmente aqui Pará e Maranhão. Quando a gente fala das operações, eu estou falando de porto, mina e ferrovia, então toda a parte de escoamento do minério aqui para Pará e Maranhão. E ao mesmo tempo, em paralelo, sou vice-presidente da BRH. A BRH é uma instituição, a Associação Brasileira de Recursos Humanos. A gente tem seccionais em todos os estados, uma BRH nacional responsável por todas elas. E estou aqui, estou desde já há mais de um ano e meio na BRH, mas desde o início do ano como vice-presidente. Nós vamos falar de tendências, nós vamos falar de mercado de trabalho, de modelos de trabalho, mas eu não poderia iniciar sem te perguntar quais são os principais desafios que você enxerga hoje como gestora e como gestora dos gestores, né? Porque muitas vezes você ajuda nessa condução de novos líderes e de líderes que precisam se reciclar no mercado. Quais são os principais gargalos, as dificuldades enfrentadas nesse link entre as lideranças e os colaboradores?
Quando a gente fala de relação interpessoal, nunca é simples, né? Não é uma equação muito concreta. A gente fala de emoções, a gente fala de situações diferenciadas. E um líder que queira, de fato, gerir pessoas, ele tem que estar muito motivado e ele tem que ter essa disposição para não ter uma rotina, para ter desafios diferentes a cada dia que passa, porque você vai lidar com pessoas, com emoções e com situações que, às vezes, são inesperadas, não estão ali num contexto, não tem um checklist de aconteceu isso, eu faço aquilo, aconteceu aquilo, eu faço aquilo outro. Então, trabalhar, liderar pessoas, influenciar, liderar é desenvolver, é influenciar, ajudar esse profissional a traçar o seu caminho, a sua carreira, a sua jornada, a partir das suas competências, das suas habilidades, das suas dificuldades. Ajudá-lo a ver as suas dificuldades é importante, acho que é um dos pontos mais difíceis de uma liderança, dar o feedback difícil, ter conversas complicadas, apontar às vezes uma dificuldade que aquela pessoa está tendo ou um problema que está sendo apresentado e que às vezes a própria pessoa não tem consciência daquilo e precisa de alguém para ajudá-lo a tomar essa consciência. Então, quando a gente fala de uma relação líder-liderado, acho que o grande desafio da liderança é esse, é atuar para a sua equipe, para o desenvolvimento da sua equipe, para o crescimento da sua equipe, seja através dos pontos fortes, através dos pontos de atenção que precisam ser desenvolvidos. Toda vez que a gente pensa nesse universo mercado de trabalho, são muitas as caixinhas que se abrem. E falar de liderança também é falar sobre essa expectativa que o liderado cria para com essa liderança. Eu sempre acreditei que liderança está muito baseada na inspiração. E muitas vezes, quando há essa virada de chave, uma pessoa que estava acostumada talvez a uma área operacional, uma área mais técnica e que se desenvolvia bem dentro daquele contexto, por conta disso acabou ganhando uma vaga de líder, uma vaga de gestor, nem sempre essa virada de chave acontece da maneira que tem que ser, porque às vezes o bom técnico não necessariamente é um bom líder. E isso muitas vezes acontece porque ele tem dificuldade para delegar, ele não sabe qual é o momento dele tirar o seu próprio protagonismo para dar o protagonismo para esse liderado. Como alguém que entende deste contexto, qual é a dica ou qual é o insight que você traz para que esse líder consiga entender que talvez as relações pessoais sejam a ponta do iceberg, a cerejinha do bolo do que ele vai fazer no dia a dia de atuação dele? Eu costumo falar que a autoconsciência é base para tudo. Então, se eu estou numa posição de liderança, a gente tem diversos estilos de liderança, né? Tem o autocrático, que é aquele que toma decisão toda sozinha, tem o democrático, que vai coletivar tudo. Para todas elas, você tem prós e contras. E tem uma que eu gosto muito, que é a liderança situacional. Então, acho que o líder começar a entender que estilo de gestão eu tenho, qual é o meu modelo de liderança e como isso está impactando a minha equipe, seja positivo ou negativamente. E ele vai fazer isso como? Através de conversas. Ele precisa entender qual que é o impacto que ele gera naquela equipe, qual que é o impacto que ele gera naquela pessoa. Então, um primeiro passo, eu diria, que é ter essa autoconsciência, entender qual que é o meu estilo de liderança, como que eu estou impactando o outro e que tipo de ajuste eu tenho que fazer, porque com certeza algum ajuste vai ter que ser feito. Quando eu falo da liderança situacional, é isso. A liderança situacional, ela traz elementos de flexibilidade. Para liderar a ISIS ela vai precisar de um gestor que vai acompanhar mais de perto, que vai dar mais direcionamento, que vai acompanhar mais de perto. Para acompanhar uma outra pessoa, é uma pessoa que vai precisar de muito mais autonomia, que vai querer caminhar muito mais sozinho e que vai se motivar muito mais com isso. Se eu tenho um modelo único para os dois, um dos dois vai se desmotivar ou não vai conseguir evoluir na sua jornada. Então, esse primeiro passo de se autoconhecer e se abrir para conhecer a percepção do outro sobre si mesmo é fundamental para uma posição de liderança. E tem muita relação com a comunicação, né? Eu repito essa frase constantemente e eu acho que ela se vincula muito com o tema recursos humanos, que é a comunicação não é o que você diz e sim o que o outro entende. E é fácil, entre muitas aspas, a gente espelhar esse modelo quando você tem uma equipe pequena. Então, você lidera ali 2 ou 3 pessoas, você consegue perceber as diferenças comportamentais dessa pessoa e adapta a sua comunicação. Mas e quando você é um líder de 70, de 80, às vezes de 200 colaboradores? Trabalhar essa individualidade, muitas vezes, é utopia. Como é que a gente faz para criar um modelo de processo em que essa pessoa se sinta humanamente acolhida
e não somente a hora de trabalho que ela está oferecendo para essa empresa? A gente tem vários fatores que influenciam. Um é esse que você trouxe, né, de equipes muito grandes, às vezes em locais diferentes, é um outro fator. Então, às vezes eu estou aqui, eu tenho equipe no Maranhão, eu tenho equipe em Minas Gerais, eu tenho equipe em outro país. Como criar essa proximidade? Eu acho que a pandemia nos ajudou um pouco nisso. Ela nos trouxe ferramentas e nos mostrou que é possível trabalhar e ter relações interpessoais e ter conexões de uma forma diferente. A gente foi se adaptando. A gente foi criando ferramentas de reuniões online, a gente foi utilizando mais telefone, a gente se virou e a gente conseguiu. Está todo mundo aí. Então, o líder ele vai criando mecanismos, seja através equipes muito grandes, como você trouxe ali, de 100, 200 pessoas, normalmente você tem uma liderança intermediária. Então, ele vai atuar com aquele líder intermediário para que ele consiga ter essa relação com as equipes e consiga trazer para esse líder acima quais são os principais pontos, os principais desafios daquela equipe e juntos tomarem uma decisão e caminharem para o melhor caminho. Nem sempre a gente vai conseguir entrar no detalhe de todo mundo. Mas você tem sempre um gestor imediato e esse sim precisa conhecer essa pessoa. E é importante que conheçam na individualidade. Às vezes a gente não vai conseguir conversar todos os dias com aquela pessoa, mas ter conversas periódicas, de qualidade, com tempo, onde eu estou focada, celular desligado, não está aqui vibrando na frente e a pessoa percebendo que eu estou dividindo a atenção. Eu estar 100% dedicada àquela conversa, àquela pessoa, faz toda a diferença para criar uma relação de confiança, onde eles vão conseguir, de fato, ter as conversas difíceis e falar o que precisa ser, colocar os problemas na mesa, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser melhorado, né? A gente tem vivido hoje uma ruptura nos modelos de trabalho e principalmente nessa relação líder-liderado. Por muito tempo se criou uma espécie de medo do liderado de ser desligado da empresa, né? A demissão sempre foi algo muito amedrontador e as pessoas temem esse momento. Apesar de sabermos que, se não todos, quase todos passarão por algum modelo semelhante a esse. Mas hoje a gente tem visto uma dinâmica diferenciada, onde o liderado também faz uma espécie de demissão daquele líder. Quando ele decide, por exemplo, sair da empresa, buscar outra oportunidade, transitar de setor. Por que você acha que isso aconteceu? Qual foi a virada de chave? Em que momento a gente começou a ver que os liderados têm mais autonomia, talvez até mais autoestima e conseguem entender que eles vão sim se enquadrar em outras funções ou em outros cenários, outras empresas? Acho que as pessoas foram criando de novo consciência de que aquele não é o único modelo. Principalmente a nossa geração para cima, a gente percebe pessoas que ficaram muito tempo na mesma posição, na mesma empresa, não fizeram grandes movimentos, têm uma estabilidade maior. Tem seus pontos negativos e seus pontos positivos também, a depender do que a pessoa quer para a sua carreira, para a sua vida. Mas as pessoas começaram a perceber que existe uma empregabilidade, que existe o mundo lá fora. A gente brinca de algema de ouro, né? Muitas vezes a gente se aprisiona numa empresa, num emprego, entendendo que aquele é a única possibilidade que eu tenho na minha vida. Rede social, toda a velocidade de comunicação que a gente tem hoje, a velocidade de como que as vagas chegam para a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha no passado. Isso dá uma perspectiva de existe um mundo lá fora. Eu tenho outras possibilidades. E a gente tem várias pesquisas que mostram e que provam exatamente o que você trouxe. As pessoas se demitem dos seus líderes. Tem pesquisa que mostram que as pessoas preferem ganhar menos ou ter seus salários reduzidos para ter um líder melhor, um líder mais inspirador. Tem um ponto que a gente fala que é o motivador, né? Cada um tem o seu driver de carreira, tem o de vida, né? Seu motivador. Tem gente que tem o seu motivador qualidade de vida. Eu prefiro ganhar menos, trabalhar numa empresa menor, ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida diferenciada. Outras pessoas não, é um crescimento, é um cargo, é um status. Então, de novo, conhecer qual é o meu motivador, ele me ajuda a tomar essas decisões. E os jovens hoje são muito mais conscientes disso, do que de fato é interesse de carreira e de vida deles, o que eles abrem mão e o que eles não abrem. E tem coisas que hoje são inegociáveis, né? A maioria das pessoas hoje não abrem mão de valores, né, dos valores estarem conectados com essa liderança, com esse negócio. Se não está conectado, a gente tenta fazer algum movimento. As pessoas hoje se sentem mais confortáveis e mais corajosas, talvez, para se arriscar mais do que no passado. No passado, eu acho que a gente tinha uma tendência a ficar mais numa zona de conforto e de se
assumir que aquele é o seu lugar, né? Eu tenho que passar por isso, é o chefe que eu tenho, mas eu preciso segurar esse emprego, eu tenho uma família para cuidar, eu preciso do salário no final do mês, sem conseguir ver outras possibilidades. E quando a gente pensa neste contexto, muitas vezes a gente não sabe o verdadeiro valor do trabalho que está sendo entregue dentro daquela situação. Tem um livro que eu gosto muito da H1 Editora que se chama Peça-Chave. E ele tenta trazer justamente esse passo a passo, esse checklist, para que você se torne um colaborador indispensável para aquela empresa. Partindo do princípio que ninguém é insubstituível, nós sabemos disso, mas dá para fazer com que a empresa tenha um pouquinho mais de dificuldade de me substituir. Talvez tenha que contratar 2 ou 3 pessoas para aquela mesma função. Qual é o formato ou qual é o melhor jeito de se fazer um colaborador peça-chave sem se tornar o chato, o entrão? Porque é uma linha muito tênue, né? Eu sou muito a favor de fazer o marketing pessoal. Eu acho que a gente só come o ovo da galinha porque a galinha canta. E eu acho que essa é uma verdade simples, mas ela faz todo sentido. Não adianta nada você construir um legado, fazer um resultado sensacional e não contar isso para ninguém. Só que existem formas e formas de você fazer essa informação chegar do outro lado. Na perspectiva do RH, qual é o jeito certo? E acho que é exatamente isso que você trouxe, é uma linha muito tênue, né? Você se fazer importante para a organização, se fazer necessário, ao mesmo tempo não centralizar e vou esconder a informação porque só eu vou ter essa informação e a empresa vai depender de mim. Então, acho que hoje as empresas procuram e olham para profissionais que são potenciais e que são realmente importantes para a organização, são aqueles que disseminam conhecimento, são aqueles que demonstram uma habilidade de liderar mesmo sem estar em posição de liderança, porque o líder não é só o cargo, é um comportamento, é uma forma de atuar. Então, eu posso ser um analista, eu posso ser um engenheiro, eu posso estar numa posição de operador, de técnico, e eu posso exercer uma influência positiva sobre os meus pares. Isso é uma forma de liderar. Então, tem alguns mecanismos que a gente pode ir construindo ao longo disso e que vão mostrar para a companhia que eu sou uma pessoa importante para estar aqui na organização. Trabalhar de uma forma coletiva, de uma forma humilde, sendo sim uma especialista no tema, dominando o tema, mas sem ser arrogante. Eu concordo plenamente com você com marketing pessoal e eu recebi esse feedback durante muitos anos da minha vida, que eu era muito fechada, que eu não compartilhava as coisas. Então tem também uma linha difícil de se cruzar aí com marketing pessoal, que é o quanto que eu estou mostrando por mostrar, porque eu quero mostrar que eu sou melhor do que o outro, mas como você trouxe, tem a forma, eu quero compartilhar mais do que mostrar. Eu quero contribuir mais do que mostrar que eu estou fazendo mais do que o colega do lado. Eu não quero passar por cima eu quero que ele venha junto comigo. Eu quero que ele cresça junto comigo. Então, cada dia mais as organizações percebem que isso é uma competência diferenciada. Um profissional que consegue ser referência, ter um nível de profundidade na sua competência técnica, mas ao mesmo tempo compartilhar isso com os demais, ele eleva o nível da equipe inteira e com isso o resultado da organização é melhor. E o que a gente procura é o resultado do todo e não do indivíduo. Então esse eu acho que é uma peça fundamental ali para quem quer se destacar. Ter uma relação de humildade, de coletividade, mas sem deixar de buscar a sua excelência. Eu preciso sempre buscar o meu melhor, buscar me aprofundar mais, me qualificar mais e usar isso em prol da equipe e da organização. Tem um outro livro que eu gosto bastante que se chama O Lado Difícil das Situações Difíceis e ele traz justamente essa perspectiva da liderança num momento de calmaria e da liderança num momento de caos. Ele chama isso de gestor de guerra e gestor de paz. E quando a gente pensa no gestor de paz, a gente está falando daquele cara que lidera uma equipe que está em pleno crescimento, numa empresa que gera resultados e que está tudo certo e ele pode trazer ideias e todo mundo tem espaço para errar. Mas e quando o barco vira, quando o caos se estabelece, muitas vezes, seja na crise econômica ou numa crise interna de identidade da própria empresa, esse líder, ele carrega uma responsabilidade muito maior. E isso torna ele muito menos paciente, faz com que ele se torne mais individualista, ele não vai olhar com tanto zelo para aquelas posições individuais, para aquelas pessoas.
E muitas vezes é simplesmente porque não é o perfil daquele líder. Quando você está numa organização como a que você trabalha, e a gente sabe que no Brasil existem outras tantas que têm modelos semelhantes, a gente está falando de um universo de mais de 100 mil colaboradores, eu deduzo, Próprios né? 70 mil, juntando os parceiros, mais de 100. Então a gente está falando aí de um universo com mais de 100 mil colaboradores, são 100 mil vidas e 100 mil famílias. Então é quase impossível analisar individualmente. E é quase impossível conseguir criar uma linha de líderes, de gestores que compactuem com os mesmos valores, com as mesmas ideias e com o mesmo modelo de trabalho. E muitas vezes aquele grupo acaba ficando prejudicado quando ele cai na mão de um líder que não colabora. Como é que uma equipe ou uma pessoa pode fazer com que a empresa enxergue que aquele líder não está compatível com o que precisa fazer, sem parecer que de alguma maneira ele está tentando falar mal da empresa ou algo do tipo? Você está falando de cultura organizacional, né? Como que essa cultura está estabelecida e como que essa liderança está adaptada ou não a essa cultura. A gente fala que quando a gente está fazendo um movimento de cultura, ou seja de mudança ou de atualização da cultura daquela empresa, tem sempre aquela pessoa que vai resistir, que vai ser contra e que vai se posicionar e vai ser contra. Tem uma que não vai se posicionar, mas vai de alguma forma mostrar pelas atitudes, pelas decisões que não corrobora com aquele movimento. Tem quem se adequa e vai sendo puxado por essa mudança de uma forma natural, sem resistência. E tem aquele que levanta a mão e fala, eu vou puxar a mudança e eu vou ajudar a empresa a fazer essa transformação. No meio dessa jornada, a gente encontra essas pessoas. O líder, por exemplo, que não está conectado e a equipe já está. Às vezes a equipe já está mais madura, mais evoluída nesse contexto cultural do que o próprio líder. Normalmente, de uma forma natural, esse líder é expurgado da organização daquela equipe. Seja porque ele não vai se adequar, e isso vai ficar muito claro para a organização, que as decisões dele, que os movimentos que ele está fazendo não estão coerentes com aquela cultura que está sendo construída, seja porque a equipe de alguma forma vai sinalizar. Quando a gente fala de assédio, por exemplo, hoje a gente tem uma quantidade de denúncias muito maior nas organizações de uma forma geral dos assédios que acontecem. Quer dizer que antes não acontecia assédio? Não, eles aconteciam, mas hoje, pela cultura que está sendo estabelecida de não tolerância ao assédio, as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para levantar a mão e falar, eu tenho um problema aqui, eu estou sendo assediada moralmente, sexualmente, da forma que seja. Ou seja, existe um caminho para que essa pessoa passe a se sentir mais confortável e se sinta pertencente. E possa até tomar uma decisão, né, se faz sentido ou não permanecer naquela organização. Na segunda parte da nossa conversa, eu quero muito falar justamente sobre a autorresponsabilidade desse colaborador. A gente fala muito sobre as oportunidades que se abrem, mas num mercado cada vez mais competitivo, é preciso saber se diferenciar. E muitas vezes a gente vê um marasmo, um certo comportamento acomodado de parte desses trabalhadores. Então a gente vai falar sobre isso já no próximo bloco. Daqui a pouquinho o Café com Drummond aprofunda ainda mais esse tema que eu sei que você está amando. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Mas construir ou reformar, faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Eu sei que, assim como eu, você está amando este papo sobre carreira, mercado de trabalho e tudo aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, passar para o próximo nível. E olha, a segunda etapa desta história você acompanha já já. Mas agora chegou a hora da nossa pausa para o café. Nosso momento Santa Clara. Eu vou até servir o meu cafezinho, porque nós e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos.
E eles não poderiam deixar de estar aqui presentes nesse programa tão especial em dia de sábado. Muito obrigada pela parceria, meu café. São mais de 60 anos de mercado. O Café Santa Clara está presente em nossas casas, com cafés para todos os gostos. Tem cafés tradicionais, cafés especiais, cafés em cápsulas, cafés solúveis, cappuccino. Nossa, é tanta coisa. Sente só esse cheirinho. Uma pena que você aí do outro lado não consegue sentir. Eu já peguei o meu cafezinho coado e agora é só experimentar. Que delícia! É muita tradição e qualidade, especialmente para sua família. Café Santa Clara. A diferença é clara. Estamos de volta no seu Café com Drummond e aqui eu tô com a Vanessa para a gente dar continuidade a esse papo que já trouxe tantos insights, tantos momentos de transformação e eu quero que os nossos telespectadores estejam com um bloquinho de notas ali para colocar em prática, né? Porque não adianta nada um aprendizado que não é posto em prática. Vanessa, nós falamos sobre a liderança, mas é muito importante a gente falar sobre a autorresponsabilidade desse liderado, esse colaborador, independente da posição, se está num cargo de base ou se já está num nível acima na hierarquia, mas como é que essa pessoa consegue entender os limites que fazem ela ser vista por fazer mais do que o feijão com arroz. E aqui a gente não está falando sobre escravidão, aqui a gente não está falando sobre aquele funcionário que o tempo inteiro faz hora extra e que ele é sempre usurpado pela empresa ou pela equipe, mas fazer o feijão com arroz parece que já não é mais o suficiente. E eu acho que a gente precisa se enquadrar nisso. Como é que a gente tem esse momento de percepção tão importante no mercado? Acho que é importante a gente entender que tem sempre uma tríade, né? Tem o que é de responsabilidade da empresa, o que é de responsabilidade do gestor, mas tem o que é de responsabilidade do empregado. E o que é da minha responsabilidade é o que eu consigo mudar. Eu não consigo mudar a empresa, eu não consigo mudar o gestor. Eu consigo mudar o meu comportamento frente ao que está sendo posto para mim. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu preciso ser protagonista da minha carreira. Ah, meu líder não é um líder inspirador, ele não me ajuda no desenvolvimento da minha carreira. Eu tenho opções de como eu vou me comportar frente a isso. Ou eu posso entrar num papel de vítima, de injustiçado, ninguém olha para mim, eu estou aqui esquecido, ou eu vou fazer algo com isso. E aí é N decisões que eu posso tomar. Seja de buscar eu mesmo um desenvolvimento, eu buscar uma outra área, eu buscar uma outra empresa, ou eu buscar um desenvolvimento dentro daquela própria organização que vai me levar para um outro patamar de desenvolvimento, não necessariamente para uma mudança de área. Então, a forma como essa pessoa se comporta vai falar muito do nível de maturidade que ela tem também, do nível de comprometimento e de como se desenvolver numa situação adversa. E a situação adversa, ela acontece muito, né? É muito frequente. A gente se frustrar, a gente não conseguir o que a gente quer na velocidade que a gente quer. A gente vive muito isso hoje com os jovens, a nova geração tem uma expectativa de crescimento muito rápida, exponencial, que às vezes não acompanha uma necessidade de jornada, de aprendizagem, do erro, do acerto. Já quer sair do A para o B direto sem passar pelo caminho, sem atravessar essa jornada, que é importante. Se eu trazer o meu exemplo, por exemplo, quando eu ainda estava em Belo Horizonte, eu participei de um processo seletivo para ser gerente de uma das posições que se reporta para mim aqui hoje, em Canaã dos Carajás. Eu fui reprovada. Fiquei arrasada, frustrada no mais alto nível, mexeu com o meu ego, mexeu comigo, mas ali eu tive que tomar uma escolha. Ou eu ia para esse lugar fui injustiçada, eu era a melhor pessoa, eu devia ter sido escolhida, ou ir para o lugar de alguma coisa me falta. E eu preciso entender o que me falta e buscar isso para que quando uma outra oportunidade apareça, eu esteja de fato pronta e consiga encontrá-la. E alguns anos depois estou aqui numa posição até melhor, porque eu consegui passar por esse aprendizado. Muitas pessoas não conseguem ter esse aprendizado. Eles terceirizam a culpa, né? Terceirizam a responsabilidade. Então, para um profissional que quer de fato se desenvolver, que quer ser diferenciado, que quer ter uma carreira diferenciada, ele precisa se posicionar também de uma forma diferente. Ele precisa entender que ele é protagonista, que ele precisa tomar as suas decisões, em alguns momentos ele precisa se arriscar, esse risco pode levar para um erro, pode dar certo, mas pode dar muito errado, e se der muito errado, o que eu faço com isso? O que eu aprendo com isso e como que eu transformo isso em algo melhor no futuro?
Existe um relatório que eu gosto muito de acompanhar, se eu não estou enganada, ele é feito de 5 em 5 anos, que chama The Future of Jobs, né? O futuro do trabalho. E ele traz justamente esse ranking de comportamentos, de habilidades necessárias para aquela pessoa que quer se destacar, sempre baseado no que a empresa tem de expectativa para aquele colaborador. E por anos, o resultado desse laboratório colocou lá no top 1 a habilidade de resolver problemas complexos. E eu tenho a impressão que as pessoas fogem dos problemas. Nós aprendemos assim, né? Nós fomos ensinados que o problema é ruim, que é negativo, que, ai meu Deus, olha o que eu preciso para resolver agora. Mas o problema, na verdade, é o motivo do trabalho existir. Eu tento pensar na ideia de que se não existe um problema, consequentemente, não tem lugar para mim naquela organização. Como é que a gente faz com que as pessoas tenham essa percepção de valor da resolução do problema, não como um atestado de frustração, um atestado de negatividade, mas como uma porta escancarada, um oceano azul para que você se destaque, porque justamente nos problemas mais densos é que a solução acaba sendo mais vista. E é nesses momentos que a pessoa se diferencia, né? Que ela se mostra como um profissional diferenciado. Então, quando a gente tem problemas muito complexos, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que pode virar e falar assim, não, mas isso aqui não está dando certo porque a Isis não me entregou isso, porque aquela área atrasou, porque não é comigo, não tem nada a ver comigo, deixa eu jogar para lá porque a responsabilidade é do outro. Tem aquele que assume e que ele vai puxar, pode até não ser responsabilidade dele, pode até, aí vamos usar a palavra culpa, mas não é uma culpa, né? Mas pode não ter sido um erro ou uma decisão equivocada ali dele ou da área dele. Mas ele vai tomar aquilo para ele como uma forma de comprometimento, eu quero que dê certo. E aí eu vou puxar as pessoas, ao invés de culpar as pessoas, de terceirizar a culpa, a responsabilidade, eu vou puxar essas pessoas para junto de mim, para juntos a gente resolver o problema. Quando a gente fala de resolução de problemas, algumas empresas já tiveram, a minha inclusive, isso como competência avaliada em ciclo de carreira. Qual que é o seu nível de competência ou de habilidade para a resolução de problemas? Porque isso te diferencia. Quando um líder ele tem uma dificuldade, um desafio, um projeto muito complexo, ele normalmente vai direcionar isso para aquela pessoa que ele confia mais. E ele confia porque aquela pessoa entrega. Gerações anteriores já tinham muito mais resiliência, tinham muito mais paciência, acho que até por conta das dificuldades, tinham menos acesso a outras possibilidades. Então, se eu tenho aquele quebra-cabeça, se eu tenho aquele jogo, eu vou me virar nele até eu conseguir resolver aquele problema. Atividades assim, desde a infância, a adolescência, elas vão trazendo experiências que são utilizadas na vida adulta dentro da organização. E você acredita que todas as habilidades e competências, elas são ensináveis? Porque a gente sabe que existe um pacote de talentos natos. E seria hipocrisia a gente falar que algumas pessoas não têm mais facilidade do que outras para determinadas ações. Eu, de vez em quando, vejo pessoas me perguntando, mas em que momento a comunicação entrou na sua vida? Foi muito natural para mim, porque sempre fez parte, está dentro da minha essência. Mas a partir do momento que eu entendi que aquela era uma habilidade positiva, eu precisei trabalhar para aprimorar essa habilidade. Porque se ficasse da maneira que era quando eu tinha 10, 11 anos, muito provavelmente eu não teria tornado essa a minha profissão. E a gente percebe que muitas pessoas se apegam nessas habilidades e nesses talentos e não querem desenvolver para além disso. E do lado contrário, quando elas assumem que não tem determinada característica, vem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Dá para aprender qualquer habilidade? Existem aquelas que são, não, isso aqui é só para um determinado grupo de pessoas? Como é a sua visão sobre isso? Eu acho que a grande maioria das competências podem ser aprendidas. Então, se eu não tenho habilidade para falar em público, eu posso desenvolver isso. Tem vários treinamentos, várias ferramentas que podem me ajudar a desenvolver essa habilidade. Então, tem diversas habilidades e competências que a gente pode se desenvolver, tem ferramentas e tem processos que nos auxiliam nisso. Tem algumas coisas que são natas da pessoa, que têm características mais profundas, às vezes até trabalhadas em terapia. Então, às vezes, a comunicação não é uma questão de eu não sei falar ou eu não consigo me expressar.
às vezes tem um trauma, às vezes tem alguma questão mais profunda que ela vai ter que trabalhar de uma outra forma. Não é a organização que vai conseguir trazer esse desenvolvimento para ela. Então, acho que tem algumas coisas que sim a gente consegue facilmente dentro de uma organização trabalhar e desenvolver. Tem outras que vão demandar um pouco mais de esforço até fora da organização, que a pessoa vai ter que ter um investimento próprio, pessoal, para conseguir desenvolver. E tem algumas coisas que a gente não consegue virar a pessoa do avesso, né? Tem algumas características que são daquela pessoa. Eu não gosto, eu tenho uma fobia, eu não gosto de estar em ambientes muito sociáveis. Essa pessoa muito dificilmente vai ser uma líder, vai ser uma gestora de equipe. Então tem algumas questões que são mais natas, né? Que são mais já fazem parte da natureza da pessoa e que aí sim são um pouco mais difíceis de mudar, né? E de quem é o papel de fazer esse reconhecimento? É da própria pessoa ou é da organização quando percebe, por exemplo, que colocou aquela pessoa numa posição equivocada? Às vezes a gente está falando de um excelente colaborador que tem várias habilidades positivas e já conseguiu provar o seu valor. E aí recebeu uma oportunidade de crescimento justamente por conta desse pacote de habilidades, mas não se desenvolveu bem nessa nova carreira. Em muitas organizações, quando dá errado, essa pessoa é simplesmente descartada. Existe uma maneira de fazer esse caminho de volta, não para fazer com que esse funcionário perca aquilo que ele ganhou, mas para readequar ele numa posição que faça mais sentido? Eu acho que é uma combinação, né? Tem o que é do próprio empregado, da própria pessoa, de perceber que aquele movimento não é para ele, que não está dando certo, ou que ele não está feliz, ou que ele não está entregando o que ele poderia entregar. E tem da própria organização, porque às vezes essa pessoa ou não está percebendo, ou tal que a gente falou no início da conversa, se sente preso àquilo por isso. Porque se eu levantar a mão e falar que eu não estou dando conta, eu posso ser desligado, eu posso ser descartado, como você trouxe. Então, acho que tem uma combinação de uma conversa entre líder e liderado para esse entendimento e a chegada a essa conclusão de que esse movimento não deu certo, que houve uma tentativa, mas que não deu certo. E aí a tomada de decisão pode ser de movimentá-lo para uma outra cadeira. Em alguns momentos, em algumas organizações não há espaço e, de fato, tem alguns momentos que a decisão que a gente toma de crescer e de ir para uma outra posição é um risco, é uma tomada de decisão e eu estou assumindo esse risco em fazer esse movimento, que ele pode dar certo, pode não dar, e em não dando certo, eu não tenho a garantia de um retorno. Esse retorno ele pode acontecer, seja para uma outra cadeira ou para a cadeira anterior, mas não é uma garantia. Então, a responsabilidade no crescimento também é da pessoa. Eu já tive casos de pessoas que negaram promoção, que receberam uma proposta, um convite para uma posição mais complexa e que voltaram falando, hoje eu não me sinto preparada para assumir essa posição. Eu preciso de um tempo maior, preciso me desenvolver nisso, nisso e nisso, tenho esse plano, mas hoje eu não me sinto confortável. Tem o que é da pessoa também, isso mostra o nível de maturidade e de autoconsciência que ela tem sobre um movimento que ela vai fazer de carreira, porque esse movimento sim é um movimento de tomada de decisão e de assunção de risco. E isso é mal visto pela empresa? Negar, nesse caso, é mal visto, é bem visto, depende da empresa? Acho que depende da forma como é construído. Tudo acho que depende da forma. Acho que deixando claro e mostrando o porquê e esse caminho, eu acho que ele é muito mais bem visto do que mal visto, porque ele mostra uma maturidade, mostra que aquela pessoa tem a carreira dela na mão, que ela tem a decisão, e pode ser porque ela não se sente preparada hoje, pode ser eu não quero, é um movimento de carreira que eu não quero para mim, eu prefiro ficar nessa posição, eu tenho para mim que aquele outro movimento é mais importante para a minha jornada, onde eu quero chegar. Acho que dos pontos principais para uma pessoa dentro do mercado de trabalho é definir, a gente é muito imediatista, a gente sempre olha para o curto prazo, mas definir e começar a refletir onde eu quero estar daqui a 5 anos. Que posição eu quero ocupar, que empresa eu quero estar, que movimento eu quero fazer, onde eu quero chegar, e a partir desse lugar eu começar a pensar o que eu preciso fazer para chegar ali. Que tipo de competências são importantes para a pessoa estar nessa posição? Eu estou aqui, o que falta? Entre onde eu estou, onde eu quero chegar, qual que é o processo? E essa pessoa ter esse processo. Então, nesse exemplo, por exemplo, onde a pessoa fala, não me sinto preparada, eu entendo que eu tenho que passar por essa experiência, é uma pessoa que tem esse plano de carreira muito bem desenhado e na sua mão. Ela é protagonista da carreira dela. Eu entendo que eu quero chegar ali, mas me faltam esses e esses passos,
e eu estou construindo a minha carreira num movimento para que eu tenha essa experiência, para que eu, quando sentar nessa cadeira, eu sente de uma forma mais madura, mais apropriada, mais efetiva, traga resultados melhores para a organização e para mim também, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente para analisar a forma como essas pessoas desenham essa construção de carreira, falar de dinheiro acaba sendo um ponto muito difícil, porque a gente aprendeu que pensar em dinheiro é errado. Pensar em dinheiro é talvez uma parte de um aspecto de falta de humildade, o que não é verdade. Afinal, nosso modelo econômico aqui no Brasil é um modelo que exige que você tenha dinheiro para pagar boletos. E gostar de dinheiro não é um problema, ele não pode você não pode virar escravo dele, mas você pode desejá-lo. E quando você está numa empresa, e aí falando exclusivamente da posição de CLT, como é que a gente acessa esse tema, seja com o próprio RH ou com o gestor imediato, sem parecer petulante, mas também deixando claro o valor do seu trabalho? Ser ambicioso não é ruim, né? A gente acaba dando uma conotação negativa à palavra ambição, mas ela não é negativa, ela dá uma ideia de movimento, de ação, né? De eu quero chegar num outro patamar e eu faço a minha trajetória para chegar lá, seja ela de cargo, seja ela de salário. Então, conversas entre líder e liderado, elas precisam ser a mais transparente possível. Seja no sentido de não estou satisfeito com o desafio que está me sendo posto, estou sentindo que eu não estou sendo desafiada, eu queria algo mais, eu queria algo diferente, ou acho que eu estou desafiada demais, eu estou sobrecarregada, eu não estou dando conta, precisamos rever o meu escopo. Seja no lado financeiro também. Então, a conversa sobre a remuneração, ela tem que existir, ela é natural que aconteça. Ela tem que ser pautada, ela tem que ter fatos e dados e a pessoa precisa ter embasamento para falar. Muitas vezes a gente pega falas de empregados, porque a Isis ganha mais do que eu. Não é sobre a Isis, é sobre mim. Então, eu não vou chegar para o líder fazendo uma comparação. Eu vou falar sobre mim. O que eu estou entregando, qual é o benefício e os resultados que eu estou propiciando para aquela organização, para aquela equipe e mostrar o meu valor. E mostrar qual que é a minha realidade, qual que é a minha necessidade e ter uma troca. Não no sentido de colocar a faca no pescoço do líder, porque muitas pessoas fazem isso já no último movimento, recebi uma proposta, se você não cobrir essa proposta eu saio da organização. Eu acho que tem que ser uma conversa natural, que ela vai acontecendo ao longo da jornada para que não chegue lá no final, num último momento, e que eu vou falar sobre aquilo só naquele momento. Que o líder vai ser pego de surpresa e falar assim, nunca soube disso, isso nunca foi um problema, você nunca trouxe isso como uma questão para mim. Então essas conversas, elas precisam acontecer de uma forma transparente, de uma forma natural, ao longo do processo como um todo. Nós estamos numa cidade, para os nossos telespectadores que não nos assistem aqui de Parauapebas, de Canaã dos Carajás ou de Marabá, da região aqui sudeste do Pará, mas estão em qualquer outro lugar do Brasil, a nossa região de Carajás aqui tem uma dinâmica de oferta de trabalho muito diferente de outros lugares do país. Eu diria até que uma posição mais privilegiada, por conta da condição econômica, da forma como o trabalho se desenvolve, da própria atividade da mineração. Isso me dá a impressão, e me corrija se eu estiver errada, que existe uma troca, uma substituição mais frequente. É como se as pessoas não criassem muito pertencimento pelas vagas que elas entram. E também por parte da própria empresa, que não tem talvez um mecanismo de atração e retenção desse colaborador. Só que se a gente for para qualquer outro lugar do Brasil, a realidade que bate a porta é outra. Antigamente existia um tabu de que se você tiver no seu currículo muitas empresas demonstrando que você ficou curtos espaços de tempo em cada uma delas, isso é um indício negativo de que você não tem competência para permanecer muito tempo numa corporação. Isso ainda vale? E se não valer, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio, sabendo que a nossa realidade aqui não é um retrato do Brasil?
Você está certa, a gente tem uma realidade de um acesso a vagas muito grande, né? Seja pelas indústrias, pelos projetos, as grandes mineradoras que a gente tem na região. A gente tem sempre grandes parceiros, grandes empresas que vêm e voltam a depender dos projetos, mas tem sempre um leque de vagas ali muito grande, até por conta dessa rotatividade. Quando a gente fala dessas regiões, a gente ainda tem uma questão de atração e de retenção, que a gente ainda traz pessoas de fora, eu sou um exemplo, que em algum momento vão querer retornar para a sua base, que também gera essa rotatividade e essa quantidade de vagas em aberto. Então, acho que entender que essa rotatividade muito rápido sim traz impactos, não só para a visibilidade do currículo. Quando um recrutador vai pegar um currículo e vai ver aquela troca de empresa a cada 6 meses, ele vai sim se questionar. Se eu trouxer ele para a minha organização, eu tenho um custo de investimento no recrutamento, no desenvolvimento, na admissão, um tempo de desenvolvimento dele para que ele de fato conheça o trabalho, a atividade que ele vai desenvolver, para daqui a 6 meses ele sair e eu ter que retomar tudo de novo. Então tem sim um questionamento que é feito. Um ou outro movimento mais rápido acontece, porque pode ter problemas, podem acontecer N questões que aí vão ser tratadas na entrevista, não é o fim do mundo, não quer dizer que eu saí da empresa com 6, 5 meses, nunca mais vou ser contratado. Não é isso, há casos e casos. Mas quando é uma prerrogativa da pessoa de ficar pulando de empresa para empresa, sim começa a chamar a atenção, porque a empresa vai começar, o recrutador vai começar a se questionar se esse é o melhor profissional para eu trazer. Existe uma tendência hoje, e isso foi muito discutido no último evento da ABRH Pará, aqui em Carajás, de trazer a inteligência artificial, trazer esses mecanismos informatizados para essa triagem, essa seleção desses currículos. Mas é um processo frio. A gente, por mais que o RH tente ser cada vez mais humano, uma triagem com inteligência artificial, ela não é humana. Só que existem limitações, porque numa organização como a mineradora Vale, a gente está falando às vezes de uma vaga que recebe lá 1.000 currículos, 2.000 currículos, deduzo que para algumas posições até mais do que isso. Como é que encontra este equilíbrio da utilização da tecnologia, mas sem perder a humanidade no processo de contratação? Eu acho que, por um lado, né, o lado da empresa é entender cada vez mais, a inteligência artificial ela vai aprendendo, né? Então a gente precisa aprender como essa inteligência artificial ela está se configurando e quais são os resultados que ela vem apresentando para a gente fazer ajustes no que for necessário. Do lado do candidato, muitas vezes, às vezes a gente tem várias experiências ou trabalhou, como a gente trouxe agora, em diversas empresas, e a forma como eu escrevo esse currículo vai me dizer da forma como essa inteligência artificial também vai fazer a triagem. Então a gente tem diversas ferramentas, cada empresa usa a sua, para fazer essa triagem, para fazer esse reconhecimento, mas para todas, aí fica uma dica, que é usar palavra-chave. Então, se eu estou fazendo uma candidatura para uma vaga de comunicação, eu preciso ter palavras-chave naquele currículo que mostrem para a inteligência artificial que eu tenho experiência ou educação ou cursos voltados para a comunicação. Se eu estou fazendo para uma vaga de operador de caminhão, eu preciso ter palavras-chave que me remetam a isso. Qual é a carteira que eu tenho, quais são as atividades que eu já fiz nesse sentido. Então, o candidato também precisa ajudar de alguma forma essa inteligência artificial a entender que ele é um candidato apto para aquela oportunidade. A gente vai ter um outro episódio aqui no Café com Drummond que vai falar justamente sobre saúde mental. E eu quis deixar esse assunto para o final do nosso papo, justamente porque eu entendo que esse é um gancho muito importante do mercado de trabalho e antes de trabalhar com recursos humanos, você é psicóloga. E eu acho que esse traço ele é muito importante. E dada a movimentação do mercado nos últimos anos, talvez até com as diferenças geracionais que a gente tem instaladas nos dias de hoje, saúde mental virou o assunto da vez e não foi à toa. A gente tem visto um adoecimento das organizações e dos próprios colaboradores também. É um diagnóstico muito complexo, muito difícil, afinal não é uma perna quebrada que você consegue visualizar. Você depende de uma rede de profissionais para fazer esse diagnóstico. E depois que ele foi consolidado, como é que uma empresa que realmente preza por valores assertivos acolhe esse colaborador
e prepara talvez ele para uma retomada positiva, porque a gente já viu N casos na mídia, inclusive, de profissionais que passaram por esse tipo de coisa e imediatamente no retorno eles são descartados. E a gente sabe que existem organizações que prezam de uma outra maneira por uma visão positiva. Tem como ser diferente? Eu acho que é um caminho sem volta. Algumas empresas já saíram à frente nesse assunto. Tem empresas que a gente tem diretoria de felicidade e bem-estar, como a Heineken, Gerdau está muito à frente disso. A gente tem algumas empresas que já entenderam que isso não é só uma questão de bem-estar e de engajamento e de motivação, que é sim uma questão de qualidade de vida para os empregados, mas é um diferencial de negócio. Porque o Brasil é um dos países, é o país número 1 em questões em questões de ansiedade, de depressão, por exemplo. Isso entra para as organizações, isso está na sociedade, isso está dentro das empresas também. A gente tem um nível altíssimo de absenteísmo. Quando a gente pega grandes indústrias, o índice de absenteísmo é de 5%. Isso reflete no resultado da empresa, além de todo o impacto social e na vida daquele empregado, que é também um cuidado que a empresa tem que ter. Então é um caminho sem volta. Hoje a gente tem inclusive uma norma que é a NR01, que trata das questões de saúde e segurança no trabalho. Ela foi atualizada, as empresas têm até 25 de maio desse ano para se adequarem a ela, e uma das adequações, uma das atualizações dela foi incorporar riscos psicossociais. Então hoje dentro dessa norma a gente fala de assédio, a gente fala de ansiedade, a gente fala de depressão, que antes não estavam normatizadas, hoje estão normatizadas. E as empresas precisam até maio cuidar disso. Quais são as ações? Ela precisa identificar que diagnóstico eu tenho, qual que é a situação que eu tenho, quantos empregados eu tenho com esse diagnóstico, qual que é o suporte que eu dou, seja de uma rede de apoio, de psicólogos para apoiar, de assistente social. Então tem uma gama de ações que precisam ser postas. Então acho que é um caminho sem volta, tanto no viés social e de bem-estar e de cuidado com os empregados, quanto de diferencial organizacional para resultado, para performance. Quanto mais absenteísmo eu tenho, quanto mais pessoas afastadas eu tenho, hoje os afastamentos por saúde mental, eles começam a superar as questões físicas. Normalmente, em indústrias, a gente tinha afastamentos por questões de ergonomia, osteomusculares, esses sempre foram o carro-chefe, o número 1. As questões psicossociais já estão ultrapassando isso. Então, tem um entendimento da organização de o que está acontecendo, se eu tenho um cenário da organização que está propiciando isso, que pode ser um cenário tóxico, que pode ser uma liderança tóxica, que pode ter algum tipo de assédio acontecendo. Tem questões que são pessoais, questões familiares e da vida pessoal desse empregado que impactam no trabalho. Mas a questão é como eu ajudo, o que eu faço para mitigar ou para começar a minimizar essas situações. Vanessa, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas, esse café poderia se estender para um jantar tranquilamente. E primeiro eu quero agradecer a sua generosidade por compartilhar o seu conhecimento conosco. A ideia do Café com Drummond é justamente esta maneira de fazer com que, de uma forma leve, as pessoas tenham acesso a informações que geram transformação. Quando eu brinco que é uma dose de diálogo e inspiração, é justamente isso, fazer com que as pessoas virem uma chavinha, plantem uma sementinha do bem no coração e possam sair daqui de fato transformadas. Eu espero te receber em outros cafés, eu espero que a gente consiga ampliar essa divulgação para outras pessoas, porque o mercado de trabalho é uma realidade desde sempre, desde que o mundo é mundo, mas isso vai se atualizando e se moldando com a modernidade e a gente precisa acompanhar essa rodinha girar. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui, espero que tenha contribuído de alguma forma, mas é um prazer estar aqui contigo e participar desse projeto lindo. Obrigada. E agora você sabe que o Café com Drummond não acabou não, viu? No próximo bloco a gente tem aquele quadro que você ama de paixão para fazer um encerramento que vai fazer com que você tenha a sua transformação iniciada ainda hoje. Portanto, não saia daí, eu volto já. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Fazer gato na rede elétrica até é doido, é? Além de crime, pode ser fatal, nem brinca. Desde menino
menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. Que papo incrível, quanto aprendizado, quantos insights. E olha, não acabou não. Afinal, você ainda tem acesso ao Energia para Crescer, um quadro especial que vai trazer ensinamentos de quem entende de fato do assunto. Portanto, eu quero que você mergulhe de peito aberto nos ensinamentos do Energia para Crescer de hoje. Olá, eu sou Priscila Castro, especialista em RH, e hoje no Energia para Crescer venho falar sobre carreira. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema e não falar sobre como eu iniciei a minha carreira. E às vezes a gente acha que é um tema fácil, mas se nós não dermos a devida importância, a gente acaba com algumas frustrações. E foi assim que eu comecei, com algumas frustrações. Mas, para vencer essas frustrações, você precisa ter consciência de quais são as competências, tanto técnicas como comportamentais, você precisa desenvolver. E além disso, você precisa saber aonde você quer chegar. E em quanto tempo você quer alcançar esse objetivo. E foi isso que eu fiz. Eu percebi quais eram as competências que eu precisava desenvolver para o cargo que eu almejava. Na época era um cargo de liderança. Conversei primeiro com a minha liderança, falei sobre o meu desejo e daí começamos a traçar juntos quais eram essas habilidades. E nesse processo, às vezes a gente acha que para ter um cargo nós precisamos ter um crachá ou estar sentados na cadeira para que a gente exerça essa função. Mas não é bem assim. Quando a gente fala de carreira, eu primeiro preciso que as pessoas me enxerguem naquele cargo para que de fato eu consiga aquela função, aquele cargo que eu estou almejando. E eu digo que se você não tem a competência técnica, essa é a mais fácil de você desenvolver. Por quê? A competência técnica, você vai desenvolver ela através de cursos, de leituras, até mesmo ali de uma experiência com alguém. E a comportamental são pontos que você precisa ter consciência de que você precisa mudar em você. Apesar de parecer fácil, não é algo simples. Por exemplo, se você é uma pessoa introspectiva, você vai precisar se colocar em situações que vão te desafiar a colocar essa timidez, essa introspecção de lado. Se você é uma pessoa falante, extrovertida, e a função que você almeja não exige ou exige que você não seja tão extrovertido, você vai precisar também trabalhar essa competência comportamental. E qual é a mensagem principal que eu quero deixar aqui hoje para você? Primeiro, não se vitimize, não se faça de coitado, para que as pessoas tenham dó de você e coloquem você onde você quer. Segundo, busque, se os seus líderes não te dão feedback, peça o feedback. Peça o feedback não só para os seus líderes, mas peça o feedback também para os seus colegas, porque eles estão trabalhando ali dia a dia com vocês. Às vezes até os seus colegas de trabalho, eles podem te dar até um melhor direcionamento do que a própria liderança. Outra coisa também que as pessoas acham que não faz a diferença é você se envolver em projetos diferentes. Então, dá ideias, se você não tem essa competência da criatividade, mas veja as oportunidades que você pode dar ali. Não precisa inventar a roda, mas você pode trazer no básico soluções para que a empresa alcance ali um objetivo, um resultado. Não se vitimize, busque feedback, procure atuar em projetos diferentes, em dar ideias, não seja aquela pessoa reclamona. Se alguém te pedir ajuda, não precisa você dizer sim para tudo, mas saibam onde você quer e pode colocar mais energia para que esse objetivo saia mais rápido do papel. E esses são os pontos que eu vejo que farão toda a diferença no seu desenvolvimento. E esse foi o Energia para Crescer dessa semana. Até breve. Eu não sei você, mas anotei todas as dicas e já quero colocá-las em prática ainda hoje. Que quadro maravilhoso! E ele só é possível, assim como o Café com Drummond, por conta de uma parceria sensacional com a Equatorial, que a toda hora nos orienta sobre como não desperdiçar energia e sobre como utilizá-la adequadamente. Aí vai uma dica: troque todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Elas são muito mais econômicas e
duram bem mais. Aproveite a luz natural do dia, durante o dia, e evite ligar as luzes em ambientes que não são utilizados a toda hora. Ao fazer o uso adequado de energia, você economiza inclusive na conta de luz. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial. Se eu comecei o episódio de hoje no Complexo Turístico estimulando você a dar os próximos passos, agora eu quero que você simplesmente sente para refletir, que você tenha absorvido cada detalhe dos ensinamentos passados aqui e que o seu próximo nível seja de fato memorável. Eu tô aqui na torcida e, claro, já na expectativa de te encontrar no próximo final de semana, sábado, aqui no seu Café com Drummond. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.